Fala pessoal, beleza? Hoje vamos dar continuidade aqui na nossa aula. Aqui é o professor engenheiro Diego Moraes. Não se esquece aí de se inscrever no nosso canal, deixa aquele like aí para ajudar a gente a atingir mais pessoas. Ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação, beleza? Bom, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre potenciação. Eu tenho aqui algumas formas de resolver a potenciação dentro das operações matemáticas. Vamos começar aqui. Eu tenho primeiro o produto de potência de mesma base. O que seria? Eu tenho aqui 2 e 2, que seria a mesma base. Tem que ser números iguais, no caso 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4. Não pode ser, por exemplo, 2 e 3, 3 e 4, números diferentes. Tem que ser de mesma base. E tenho aqui o expoente, certo? 3 e 4. Então eu tenho 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. Dessa forma, eu copio a base e somo os expoentes, beleza? Aí fica 2 elevado a 7. O próximo que a gente tem aqui é o quociente de potência de mesma base. Então eu tenho aqui 2 elevado a 6 dividido por 2 elevado a 4. Aí nesse caso agora, a gente faz a subtração do expoente. Então fica 2 elevado a 6 menos 4, que resulta em 2 elevado a 2, beleza? Ou seja, 2 ao quadrado. Aí na sequência a gente tem um outro caso aqui também que pode aparecer para a gente, é a divisão feita dessa maneira aqui, ó, certo? É a mesma forma do exemplo anterior, onde eu tenho 2 elevado a 6 dividido por 2 elevado a 4. Isso aqui resulta para a gente em 2 elevado a 6 menos 4, que resulta em 2 ao quadrado. Então, recapitulando aqui, na multiplicação de mesma base, a gente soma os expoentes, beleza? E na divisão de mesma base, a gente subtrai os expoentes, joia? Vamos dar sequência aqui no próximo. Agora, potência de potência. Aqui funciona da seguinte maneira. Eu tenho, abre parênteses, 2 elevado a 5, fecha parênteses, elevado a 2. Então, dessa forma, eu copio a base e multiplico os expoentes. Aí fica 2 elevado a 5 vezes 2, que resulta em 2 elevado a 10. Joia? Eu tenho aqui um outro caso também, um pouco similar, porém totalmente diferente, que seria 2 elevado a 5 e elevado a 2, porém sem o parênteses aqui. Aí isso daqui resulta para a gente em 2 elevado a 5 vezes 5, que resulta em 2 elevado a 25. Ou seja, no exemplo A, eu tenho o meu parêntese, certo? Então, quando eu tenho parênteses, eu faço a multiplicação dos expoentes. Aí no exemplo B, eu tenho que 2 elevado a 5 elevado ao quadrado, eu tenho que fazer o expoente 5 elevado ao quadrado. Ou seja, eu tenho que copiar ele duas vezes, multiplicando ele por ele mesmo. Joia? E o próximo aqui eu tenho potência fracionária. O que seria? Vamos ver o exemplo aqui embaixo. Eu tenho 25 elevado a meio. Isso daqui eu tenho que resultar em uma raiz quadrada ou raiz cúbica, depende do número que eu tenho aqui no expoente. Nesse caso aqui, eu tenho meu expoente 1 sobre 2. Então, funciona da seguinte maneira. Eu copio a base, eu abro a minha raiz quadrada, certo? E o número que vem na parte de baixo é o número que eu vou colocar do lado de fora da minha raiz. E o número que vem em cima é o número que eu vou colocar em cima do meu numeral. Beleza? Essa daí é a regra para você montar a raiz quadrada a partir da potência fracionária. Agora vamos fazer alguns exercícios aqui. Uma dica, pausa aí o vídeo, tenta resolver os exercícios aí. Olha os exemplos anteriores e depois você volta aqui para a gente resolver junto, beleza? Então vamos dar sequência aqui. Eu tenho a letra A, 3 elevado ao quadrado vezes 3. Então, primeiramente eu copio a base e somo os expoentes, certo? Aí vai ficar 3 elevado a 2 mais 1, resulta em 3 elevado a 3. Agora na letra B, eu tenho 3 elevado a 3 dividido por 3 ao quadrado. Então, nesse caso, agora eu copio a base e subtraio os expoentes. Vai ficar 3 menos 2, que vai me resultar em 3. É como se eu tivesse o número 1 aqui. Quando eu não tenho nada, é a mesma coisa como se eu tivesse 1, beleza?
Letra C, abre parênteses, 4 elevado ao quadrado, fecha parênteses, elevado a 3. Então aqui eu vou multiplicar 2 vezes 3 e copio a base. Aí vai ficar 4 à sexta. Joia? Letra D, por último, 5 elevado a 2 quintos. Então a parte de baixo eu vou colocar fora da minha raiz, a parte de cima vou colocar dentro da minha raiz. Aí vai ficar dessa maneira, o 5 do lado de fora, abre a raiz, 5 elevado a 2. Joia? Bom, então é isso. Hoje é uma aulinha rápida aí, para a gente poder ver um pouco sobre potenciação. Na sequência, a próxima aula a gente vai continuar vendo sobre a potenciação, só que agora fazendo a base negativa e o expoente também negativo. Mas para isso agora vocês precisam estudar um pouco essa matéria de hoje, para a gente poder dar sequência na próxima aula. Deixa aquele like aí para ajudar a gente, se inscreve no canal e até a próxima.